Com isso, ah, os dois, os dois eles falam muito sobre a sustentabilidade, a importância que nós temos perante o nosso planeta. Tá? Por exemplo, o Conspirit mesmo, que é o primeiro que eu passei para vocês, é o Cowspirit, eu não sei. Vocês que falam inglês aí, fica melhor do que eu para falar isso aí. Eu vou pedir para a Angélica falar inglês aí, né, Ana? Aí fica mais fácil. E aí, o que, que acontece? A gente tem que pensar o seguinte: nesse no primeiro documentário, ele fala que, por mais que a gente tente o uso racional das nossas riquezas e por mais que a gente use de uma forma adequada, nunca chegará perto do que a gente pode fazer se abolir o uso de carne. A gente parar de comer carne. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por um lado, sinceramente, eu falei isso até para os meus alunos depois que a gente assiste esse documentário. Por um lado, eu acho até correto e realmente as análises deles em relação a isso são muito conclusivas, falando que gasta muita água, tem muita coisa. Então, assim, eu até acho que realmente fala muito a respeito disso. Porém, eu sinceramente, eu acho meio exagerado. Por quê? Ah, esse tipo de come carne, não come carne, ajuda. Só que anos de evolução humana também levaram ao uso da carne, tá? Proteínas, fibras. Ah, mas isso tudo dá para substituir por proteínas vegetais. Beleza. Até concordo que algumas realmente você consegue. E até por outros tipos de nutrientes que tenham mais ainda. Por exemplo, o ano passado eu fui num congresso da parte é um congresso até internacional falando sobre revoluções tecnológicas, indústria 4.0. E eles apresentaram lá um egg líquido, tipo como se fosse um ovo líquido que as proteínas, só que ele era feito de um feijão, sendo que no Brasil, se a gente usasse ele, ia ter muito mais proteínas do que a carne, que não necessariamente ingerir proteína seria ingerir carne. E aí tem esse ovo líquido que eles colocaram, por quê? Porque ele tinha gosto de ovo, tinha aspecto de ovo, cheiro de ovo, mas era feijão. Tá. Só que assim, tem muita gente, por exemplo, os pequenos produtores que vivem dessa parte, que a gente discutiu até na última aula. A gente chegou a discutir isso na última aula a respeito dessa situação. E aí o que, que acontece? E aí a gente vê que, por exemplo, tem muitos deles que sobrevivem desse tipo de cultura, tanto do gado quanto do leite. E a gente chegou numa conclusão que eu acho que ela chega num patamar que até o primeiro documentário ele leva em consideração, que é o quê? Falar que é muito importante a gente ter, por exemplo, uma sustentabilidade nossa. Ah, você gosta de comer carne? Beleza. Você gosta de comer frango? Então, você ter a sua estrutura comunitária para você auto se satisfazer em relação àquele seu consumo diário. Então, a gente chegou a comentar sobre isso e eu acho que realmente isso seria uma ideia melhor do que dizer assim, não, vamos parar de comer carne. Ah, então vamos fazer um dia sem carne. Ah, vamos fazer um dia sem peixe, um dia sem frango, um dia sem ovo. Gente, são milênios de cultura de carne para você chegar e realmente quebrar. Uma das coisas mais difíceis que hoje nós temos é a quebra de paradigmas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples para vocês, que é o que a gente está acontecendo hoje. Por exemplo, vocês desde criança, desde os, sei lá, 4, 5 anos de idade, vocês tiveram aulas presenciais. E aí, de repente, do nada, já abruptamente, assim, vocês foram arrancados da sala de aula e colocados agora para assistir aulas online. Vamos ser muito sinceros, não é uma mudança muito radical? Sim. Não é uma estrutura muito complicada? Sim. Está sendo fácil? Não. Está dando para se adaptar? Quase que impossível. Então imagina você fazer isso com a dieta alimentar de uma pessoa. É quando você fala, por exemplo,
uma reeducação alimentar em qualquer pessoa também tem a mesma agravante que o documentário ele fala, vamos todo mundo parar e vamos todo mundo virar vegano. Seria a solução para o planeta? Eu acho que não seria. Resolveria? Também eu acho que não resolveria. Vou dar um exemplo bem claro para vocês também em relação à indústria. Por exemplo, a indústria de fabricação de açúcar e álcool, ela é uma das empresas mais sustentáveis do mundo. Por quê? Porque todos os resíduos gerados lá são consumidos lá mesmo e todos os outros subprodutos podem ser vendidos. Então, tipo, você não desperdiça nada, nada, nada. E mesmo assim, ainda ocorrem problemas ambientais muito sérios com essa parte. Por quê? Porque tem muito canavial, você precisa ainda muita água, ainda vai ter que usar muito, muito produto químico, muito agrotóxico. Então, não se resolve somente substituindo um modo de vida. Por exemplo, aí vocês falam, mas então vamos todo mundo agora parar de consumir gasolina e vamos consumir etanol. Se eu mudar abruptamente todo mundo para fazer essa mesma coisa, pensem da seguinte forma: se eu mudo todo mundo para um tipo de produto, um tipo de consumo, eu vou sobrecarregar aquele consumo. Com isso, eu vou ter que sobrecarregar o sistema de açúcar e álcool, plantar mais, produzir mais, explorar mais terras e ter o mesmo problema que eu estava tendo antes. Aí, professor, mas não se compara a você ter problema com álcool e problema com gasolina. Concordo, mas vai chegar um momento que a gente vai ter o mesmo problema. Não vai ter agora, mas a gente vai saturar o sistema. Por exemplo, a gente está tendo esse problema com carne, por quê? Porque a gente saturou o sistema de consumo de carne. Agora, fazer uma reeducação para a gente diminuir o consumo, eu acho que, perdão, eu acho que isso seria muito mais viável do que simplesmente dizer assim, vamos todo mundo virar vegano. Se eu fizer uma pesquisa aqui com vocês, tem 18 pessoas aqui na sala nesse momento. 19, o Giovanni acabou de entrar. Tem 19 pessoas. Se eu perguntar para vocês, você viraria vegano ou você teria a possibilidade de querer virar vegano ou você conseguiria virar vegano de hoje para amanhã? Simplesmente a maioria de vocês falaria assim, não, eu não consigo. Agora, se você falar, vamos dar uma reeducação alimentar para que vocês consigam fazer isso, muda totalmente a história. Então, o que ele sugere, no final do vídeo ele tem essa sugestão. Pega um dia sem comer carne, depois vai para 2 dias, depois vai para 3, vai mudando. Isso eu acho que seria um impacto menos agravante tanto para a pessoa quanto para o meio ambiente. Porque, gente, vamos lá. Se você tira o leite da vaca, tá, e tem os subprodutos, por exemplo, queijo, margarina e tal, você não tem esse impacto todo que você teria como se você só ficasse consumindo a carne. Professor, então o veganismo então acaba sendo uma forma útil e ao mesmo tempo inútil de tentar resolver esse problema? Eu acredito que sim. Por quê? Porque você tira um problema e coloca outro. E se eu plantar, não adianta. Tem lugares que não resolve. Não, você não consegue resolver o problema de praga. Não consegue, não consegue. Então você vai ter que ter gasto com agrotóxico, gasto com produtos. Então a gente tem que pensar, já que nós temos esse tipo de problema, a gente tem que resolver o problema da forma que está para menos agravante. Não simplesmente, não, para de matar todos os bois, vamos todo mundo virar vegano e está tudo certo. Eu não acho que seria a solução e nem acho que vai resolver. Por exemplo, o Brasil, agora, a gente começou a exportar muita carne para a China. Eles começaram agora a comer muita carne. Isso é um problema? É. Você quer ver um outro problema que seria muito maior? É se o pessoal da Índia também começar a resolver fazer o mesmo processo. Por quê? Porque são dois países extremamente populosos. Mas por que isso não vai acontecer? Por causa da cultura local. Tá? Então, tem certos locais que não têm a cultura em relação a isso e vão continuar tendo essa não cultura, certo? Então, assim,
Para a gente pensar em mudanças radicais, a gente vai ter que pensar exatamente nisso. Não é simplesmente chegar da noite para o dia e chegar para vocês e falar assim, ó, gente, amanhã, a partir de amanhã, todo mundo é vegano. Gente, vamos ser sinceros, todo mundo vai reclamar. A pessoa do céu, não aguento viver sem comer um hambúrguer, não consigo viver sem comer aquela picanha, nossa, sangrando assim, na hora que você corta, o boi berra lá no pasto. Nossa, professor, não consigo agora deixar de tomar um leitinho de vaca. Não, professor, não consigo agora deixar de comer um queijinho frito na manteiga, fritar um ovinho. Não consigo. Então, essas mudanças são muito drásticas. É igual essas que vocês estão enfrentando nesse momento. Como é que vocês conseguem agora adaptar a uma plataforma digital da noite para o dia? Não consegue. É uma coisa gradual. Eu tenho certeza. No mês passado, quando foi aberta essa estrutura, todo mundo já ficou muito preocupado e já não, agora não vai dar certo, isso e aquilo. Mas agora, por exemplo, no mês de maio, já tá. Eu não digo que vocês estão adaptados, mas vocês estão sofrendo menos do que foi há um mês atrás. Então, isso é uma questão gradual. A gente não consegue estar evoluindo a sociedade nesse sentido de, ah, não, simplesmente a gente não consegue agora mais suprir a necessidade de carne. Vamos todo mundo agora parar de comer carne, frango, peixe e vamos fazer com que todo mundo agora coma folha. É difícil, gente. É muito complicado para a sociedade. E nesse momento eu abrir para discussão para a gente conversar a respeito disso, tá? Eu quero que vocês falem, eu quero ouvir a opinião de vocês, eu quero que a gente entre uma discussão saudável sobre o assunto, ok? Aqui não tem não é, não vi aqui pelo menos a opção de por exemplo, levantar a mão, mas aqui vocês podem falar comigo ao mesmo tempo, a hora que vocês acharem necessário, tá? Alguém quer começar? Posso falar? Fica à vontade. Ah, tá. É porque era mais para complementar, que você falou que o problema da superpopulação de plantio também. No documentário ele fala que um dos maiores problemas também que eles estão enfrentando é as zonas de área morta, né? Que não consegue fazer nada por plantio. Então, acho que tá certo isso aí de ir aos poucos, de fazendo reeducação, porque enquanto você consegue reeducar a população, essas áreas mortas vão conseguir processar todo o nitrogênio que está no solo para conseguir ter o plantio de novo. Porque se parar do dia para noite de consumir carne, eles vão precisar plantar mais e não vão conseguir plantar nessas áreas onde tinha o gado, porque não cresce nada. Então eles iam ter que desmatar mais áreas, mais coisa ainda, então isso aí ia continuar piorando. Exatamente. São coisas que você não consegue mudar da noite para o dia exatamente por causa disso. Fala, Angélica. Eu também queria, tipo assim, saber de você. Igual você falou, eu também acredito que uma sociedade vegana é praticamente impossível. Mas aí eles falam no vídeo que se isso não acontecer, as florestas vão sumir, os animais selvagens não vão mais existir. Um outro exemplo também, eles falam que em 2040 não vai mais ter o Polo Norte, não vai mais haver Oceano Ártico no verão. E eu queria saber de você, se isso realmente vai acontecer, se a gente não tomar as medidas que ele fala. Olha, vê só. Algumas coisas são muito graves. Por exemplo, o metano, que ele até brinca, né, que é o pum da vaca. Ele não, né? Tem uma mulher lá que no meio do vídeo ela dá risada pra caramba. Ai, você tá falando do pum da vaca? Ela começa a rir, ele fica sério, ela se liga que ele tá sério e para de rir. O que acontece? O metano ele é 144% mais problemático do que o CO2. Por exemplo, o carro. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um carro, é como se eu tivesse 144 vacas poluindo. Então, assim, é uma porcentagem bem absurda. É 86 vezes mais. No caso, ele, se for calcular de uma forma mais estequiometricamente, dá 144, por causa da proporção do metano, né? A quantidade de carbono, hidrogênio e a quantidade de moléculas agregadas. Tá? Aí, o que acontece? Com isso, é só você pensar da seguinte forma. Beleza, eu tenho esse agravante
que se a gente não parar, vai todo mundo morrer. Olha, eu não sou adepto a essas teorias do caos, por quê? Eu ia passar um outro documentário para vocês, sem ser aquele do Leonardo DiCaprio, Seremos Extintos. Seremos História, desculpa. O que acontece? Eu ia passar um do Al Gore. Esse do Al Gore é de 2007, acho que é 2007, quando eu estava na faculdade. A gente parou um dia da faculdade só para assistir esse documentário. Levaram todo mundo para o auditório e tal. E ele falava que em 2020, literalmente, a temperatura do planeta seria insustentável. Se a gente não tomasse medidas radicais, parasse e tal, não sei o quê. Isso em 2008. Aí ele falou que 2020 seria insustentável. Eu não sei vocês, mas aqui tá frio. Assim, desculpa ser um exemplo assim meio que tipo ironizando, mas é verdade. Por exemplo, aqui tá frio. No Nordeste tá chovendo. No Sul tá chovendo. Entendeu? Então, tipo assim, essas declarações bombásticas, tipo, o mundo vai acabar se a gente não fizer isso, vai todo mundo morrer queimado, torrado. Eu vou ser muito sincero, quando eu estava na escola, isso faz pouco tempo, 16 anos atrás, 16 não, faz um pouquinho mais do que isso, a minha professora de ciências falava do buraco da camada de ozônio como se ela fosse a última coisa que fosse acontecer na raça humana. Porque o buraco da camada de ozônio vai acabar com todo mundo, vai todo mundo morrer. Se vocês não andarem com bronzeador, em 2 dias vocês estão com câncer de pele. Eu juro para vocês que ela falava isso. Com então, bronzeador? Com bronzeador. Com bronzeador. Ela falava assim, ó, se vocês não usarem bronzeador, bronzeador não, desculpa, protetor. Perdão. Agora eu entendi a piada. Com o protetor, vocês, em 2 dias, vocês vão ter câncer de pele. E ela fazia essas estimativas assim com uma convicção terrível. E aí o que acontece? Tem câncer de pele na galera? E tem. Mas não é todo mundo. São situações específicas, são predisposições. Então, hoje, a gente pensar assim, se não tomar nenhuma medida extrema, agora todo mundo vira vegano, amanhã o mundo vai entrar em colapso. Não é bem assim. Não é. Infelizmente, a gente tem um controle. Por exemplo, eu acredito muito que algumas coisas não são aleatórias. Por exemplo, nesse tempo de quarentena, só de ter ficado um pouco isolado no planeta Terra, coitadinho, alguns lugares estão se recompondo de uma forma natural. Tem rios que estão diminuindo a poluição, diminuindo coisa, por conta somente desse período de quarentena. Alguns locais já estão começando a se ter alguns espaços, algumas coisas melhores por conta desse espaço de quarentena. E a gente não precisou fazer uma mudança radical. Tá todo mundo comendo carne do mesmo jeito. Tá todo mundo comendo carne, tá todo mundo se alimentando, tá todo mundo aí comendo ovo, tomando leite. Graças a Deus, ninguém teve que aula online. Por exemplo, ninguém teve que parar algumas produções de carne, de alimentos, muito pelo contrário, medicamento e alimento continuam do mesmo jeito, e a gente está tendo um consumo até maior, né? Se for brincar, está todo mundo consumindo até mais nessa quarentena do que se tivesse no seu ritmo normal. Porque, por exemplo, você está em casa, você toma café da manhã, você almoça, você janta, você lancha, você faz uma coisa ou outra, e se você estivesse fora, você não estaria comendo tanto que você está comendo hoje. Então, o que acontece? Eu acho que algumas mudanças são necessárias, concordo plenamente, tem que ter essas mudanças, mas não da forma exagerada como eles vêm. Tá? Eu acho que a gente tem que mudar graduativamente. E o problema, gente, é que assim, tem duas coisas que vocês às vezes não vão entender de uma forma muito clara, mas é o seguinte: quando envolve dinheiro e política, não existe governo bom. Envolver dinheiro e política, todos os governos vão olhar para si. Por exemplo, de todos esses tratados ambientais que tem no mundo, que a gente tem bastante tratado ambiental, os Estados Unidos não assinaram quase nenhum deles. Verdade. Por quê?
pelo fato simples que não quer prejudicar a economia deles. Entenderam? Então, assim, é muito grave a gente falar somente sobre isso. Por quê? Porque quando envolve dinheiro e política, a gente tem que entender que não é toda a estrutura que está preparada. Por exemplo, não é todo mundo que é uma Alemanha da vida. Por quê? A Angela Merkel, gente, eu falo isso até para minha esposa estava comentando, que desde que ela entende de televisão e de política, a Angela Merkel está lá na Alemanha, né? E se a gente for analisar, realmente, acho que tem, se não me engano, acho que é 16 anos que ela está lá, né? Acho que é desde 2004, não lembro. E eu falei, e enquanto tiver reeleição e ela puder ser, ela vai continuar sendo. Por quê? Porque para a Alemanha ela tem um status maravilhoso. Tanto na parte ambiental, produtiva, na parte tecnológica, a Alemanha é um destaque para vários tipos de setores. Então, o que São 15 acontece? anos. São 15 15 anos. anos. 15 anos. 15, né? Eu falei 16, então errei um dia. Foi Ano, eleito em desculpa. 2005. Olha, sabia que era mais ou menos isso. Obrigado, Rafael. O que acontece? Então, com isso, ela vai ficar lá por muito tempo. O Putin, também como é que fala? Na Rússia, tá? O Vladimir Putin também, acho que está mais ou menos nessa quantidade de tempo. E por quê? Porque lá o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento não ambiental, não tanto, porque eles têm muito problema lá com petroleiro, com muita coisa. Mas nesse sentido, quando envolve política, quando envolve dinheiro, gente, não existe governo que vá aceitar essas coisas. Por exemplo, a gente fala muito do doido do Bolsonaro. Tá? A gente fala muito do louco. Que é louco. A definição melhor do Bolsonaro é que ele é louco. Isso é verdade. Mas o que acontece? Tem algumas coisas que ele fala que, gente, todos os governos falam do mesmo jeito. Por exemplo, o Trump só começou a realmente fazer a quarentena e fechar a galera, sem falar de economia, quando o negócio lá estourou de uma forma absurda. Aí ele começou a falar, não, vamos segurar, tal. Enquanto isso, por exemplo, a Itália também foi do mesmo jeito. Por quê? Porque eles, enquanto envolver dinheiro e política, eles sempre vão tratar as pessoas e o meio ambiente da mesma forma. Posso Então, fazer um adendo sobre os Estados Unidos? por favor, Rafael, fica à vontade. O Trump ainda fez meio tudo isso a contragosto, porque ele pretende ser um daqueles presidentes conhecidos de épocas de guerra. Então, só quando ele viu que era realmente algo muito perigoso, algo que dava para fazer uma campanha política em cima, muito massiva, que ele começou a tomar as rédeas, que é o que ele está fazendo. Ele vestiu o chapéuzinho dele de guerra e tá lá. E tem um detalhe, não sei se vocês repararam, vocês viram como que eles liberaram a quarentena dos Estados Unidos? Vocês repararam? Vocês viram ou não, pessoal? Foi, tipo assim, colapso. Foi paralisação completa, foi quase lockdown, né? É isso. E outra, só que tem um detalhe. Eles fizeram isso depois de ter liberado. Aí eles disseram, se nos próximos 15 dias a gente tiver diminuição, é que a gente não... Se nos próximos 15 dias não tiver aumento, a gente vai liberando mais ainda. Aí como teve muito aumento, aí eles pararam. Mas eles estavam liberando. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês bem claro. Sábado, eu precisei mesmo ir no centro de Anápolis. Gente, sinceramente, se alguém foi no centro de Anápolis no sábado, meu Senhor Jesus, Deus que me livre. a gente não estava em quarentena, não, gente. Tava assim todo dia, lá no centro. Não, eu não sei como é que tá. Não, aqui, ó. Aí, gente, passaram aqui só para dar um oi para vocês. Beleza? Tudo bem. Vou pegar firme aí. Então, ó, pessoal, então o que acontece? Envolveu a economia, envolveu a política, gente, meio ambiente é o último. Então podem ter certeza que a gente sempre vai ter esses problemas. Pode falar. Posso falar? Pode, Vitória, fica à vontade. Eu cheguei na hora que você estava falando ainda, então talvez esteja meio Ô, confusa Milena, sobre o pode falar. assunto.
O primeiro documentário que você pediu pra gente ver, o da Netflix, eu achei ele bastante, como que eu posso te dizer? Radical? Radical. Eu tava falando sobre isso. Por causa que, tipo assim, eu realmente não acredito que o mundo, né, ele vai pegar e vai falar assim, ai, gente, vamos diminuir o consumo de carne. Tipo, todo mundo, entendeu? Ninguém vai fazer isso. Eu tava falando Aí o do Leonardo DiCaprio, não vou mentir, eu vi hoje, por causa que eu só fui lembrar dele hoje. Então ele tá bem fresco na minha memória. No Leonardo DiCaprio, eu achei que ele dividiu, tipo, bastante os assuntos que ele tratou, entendeu? Ele tratou tanto da parte da gente, tipo, do que a gente consome, tipo, em questão do petróleo, comidas, outras comidas, né, variados, marcas que a gente usa constantemente, que até eu fiquei meio assustada quando eu vi o que as marcas que eu uso faziam, que eu não imaginava, né? E eu achei que ele tratou muito mais variavelmente desse assunto e dando possibilidades muito melhores pra gente do que simplesmente falar, ou parem de comer carne que senão a gente vai morrer, entendeu? Tipo assim, que nem ele apresentou aquela empresa da energia, que era energia solar, se não me engano, que ela era enorme, tipo assim, que o cara falou lá que, tipo, 100 empresas dessas poderiam dar energia pro mundo abastecer o inteiro. mundo. É Exatamente. uma coisa incrível, sabe? A gente vê assim, a gente fica, cara, isso é realmente possível. Então, por que que ainda não foi? E daí ele também comentou sobre os Estados Unidos, e até em outros países, principalmente Estados Unidos, que os próprios governantes políticos que estão ali dentro são pagos pelas indústrias para mentir que não acreditam no que os cientistas estão falando, entendeu? É os famosos Então, lobbies. isso também influencia demais as pessoas a pensarem, tipo, por que que eu vou fazer isso se esse povo que tá lá naquele patamar, né, tá falando que não tem nada a ver, entendeu? Aí eu fico meio também intrigada que as pessoas não acreditam em cientistas, sendo que tudo que a gente, ensino médio, faculdade, estuda, foram cientistas que descobriram isso, entendeu? Então, qual que é a lógica de você estudar uma coisa que um cientista falou, mas não acreditar em uma coisa que um cientista falou no nosso século, entendeu? E acreditar no século passado e não acreditar no nosso século. Eu acho que isso é meio assim, doido. Contraditório. É um paradoxo da vida hoje é isso. A gente acredita em cientistas antigos, mas os cientistas atuais é como se eles não tivessem aprendido nada na vida. E é assim, o Einstein... Não sei. Mas posso te falar uma coisa? O Einstein teve muito problema. Por exemplo, quando ele lançou todas as teorias dele, ele também na época ele era muito discutido. Tá? O Einstein, Newton, todos eles eram muito discutidos na época. E depois é que eles tomaram o Stephen Hawking também, eles tinham muito problema com essas divergências. E depois é que eles foram provando cada uma delas. O que acontece? No documentário do Leonardo DiCaprio, eu gosto muito dele, assim, até do próprio Léo, eu acho ele legal. Em todos os sentidos. Eu acho assim que ele é um cara que realmente ele sempre batalhou por essa parte do meio ambiente, tanto é que no Oscar dele ele foi uma das coisas que ele frisou bastante. Mas o que acontece? Eu acho ele mais consciente. Tanto é que eu quis pegar os dois documentários, que eu sempre gosto muito. Eu gosto do outro por causa dos fatos, que eu acho que às vezes ele coloca muitos dados também importantes da agronomia, da agropecuária, e acho que ele coloca dados importantíssimos. E o do Leonardo DiCaprio, eu acho que ele é muito mais pé no chão. Ele fala assim, galera, eu sei que não dá pra gente... Tanto é que ele conversa com o Obama, né? Ele fala com o Obama, ele vai lá e tal. E assim, imagina isso aqui no Brasil. Onde, se lá nos Estados Unidos, que a gente já sabe que tem uma politicagem até arredondada em relação a isso, uma pessoa mais politizada, imagina aqui no Brasil que nós somos mais afanados pela política, onde a corrupção é muito grande. Então, o que acontece? Eu tenho para mim que para a gente mudar essa característica que nós temos aqui no Brasil, a gente vai ter que começar de uma forma muito ríspida. A gente vai ter que mudar de uma forma muito bruta, mas não pela parte da economia, mas pela parte política. Porque, por exemplo, na cidade onde minha mãe morava, em Goianésia,
Lá o político ele era muito virado para essa parte do meio ambiente. Então eles tinham lá os dias da coleta seletiva, eles tinham cursos de sustentabilidade, eles tinham cursos de melhorias de vida, cursos de agregação da água, e tudo de graça e tudo voltado pela prefeitura. Então o que acontece? Então, uma cidade voltada para a parte do meio ambiente. Tá? Então com isso a gente tem um diferencial. Porque se a política se envolve em relação a isso facilita para o nosso lado. Por exemplo, eu costumo falar que alguns... sai fora, véio. Vai trocar uma lâmpada, vai. Eu costumo falar que se a gente tem política envolvida, querendo sempre melhorar para o nosso lado, a gente consegue melhorar. Agora, se a política, se a parte alta não está pensando nisso, imagina a gente que a parte baixa não consegue. Por exemplo, eu falo sempre isso aqui no Senai. Se o Senai estiver preocupado com o meio ambiente, no caso, os diretores, os coordenadores estiverem preocupados com o meio ambiente, os alunos também vão ter essa consciência. Somente isso. Saída para jogar lá jogar ele na... Ele pode ser... Peraí, deixa eu só colocar mudo. Oi, Milena. Olá. Oi, pessoal, que eu tô com saudade. Oi, Isabela. Oi, Isabela. Estamos todos com saudades. Morrendo de saudade. Pergunta Era muito bom ficar fofocando com a Milena. Nossa, Cadê era bom Carolina? mesmo. A Carolina deve estar dormindo. Não, tarde. Carol deve estar dormindo. Que, Isabela? Carolina só viaja. É. Ai, que saudade que eu tô de dormir na Milena. Ai, que saudade que eu tô de dormir no Senai. Era ruim, E mas eu era de bom. dormir deitado na Milena é muito bom, gente. Ela é quente, menina vai estranho. Ai, se eu não volto, eu quero falar, meu Então, Deus do céu. eu quero falar pra mim sair, que eu tenho que sair. Vou falar primeiro, Milena, porque aí eu falo e saio. Tá. Mano, esse trem é muito contraditório, é muito difícil. Não? É muito Fala. complicado, Que, Isabela? né? É muito complicado. É, A gente precisa só comer carne. A gente nasce sim. Parece que todo mundo vai tomar no cu, né? Enfim. É. Vai todo mundo morrer. debater conclusão. O ser humano é a pior praga do planeta. É isso. Sim. A gente vai todo mundo morrer, graças a Deus. Mas tamo aí. O Minha Écio avó tá saiu da acreditando, chamada. eu Gente, o acho que Aécio não tá saiu. Não, saí não, gente. Tô Ah, aqui. tá, que susto. Ah, tá. Ô, Aécio, eu posso falar Oi. pra mim? Porque eu acho que agora eu vou ter que sair. Tá, não, sem problema. Ah, tá.
É porque eu vi você falando, e aí eu tava refletindo aqui sobre como funciona o poder na mão do povo, né? Porque, tipo assim, você falou que sua professora falava que na época que você assistiu aquele documentário, falava que em 2020 ia acabar tudo, né? E aí hoje você tá vivo, ironizou um pouquinho, brincou. Aí, tipo assim, depois você falou que na época do Einstein, do Newton, ninguém acreditava neles. E hoje todo mundo vê que é verdade. Então, tipo assim, você vê que a história tende a se repetir sim, até sem a gente ver, a gente brinca com ela. E que é difícil acreditar nessas coisas. Porque, como você citou, o medo, que eles exageram demais. Mas se exagerando do jeito que eles exageram, ninguém acredita, imagina se eles não exagerassem. Então, tipo assim, eu acho que entre exagerar muito para uma parcela da população e ela acreditar um pouco naquilo e não exagerar e ninguém dar bola, eu acho que ajuda mais um pouco essa incitação do medo. Porque a gente só pensa na gente, na gente não, a gente só pensa no meio quando ele realmente envolve a gente. Porque a gente pensa, eu vou parar de comer carne, tá. É uma coisa que refuta muito na minha cabeça ultimamente. E a degradação da Amazônia para as terras indígenas, que tá morrendo indígena. Então, tipo assim, enquanto eu não morro, tá sussa. Mas aí quando você para e pensa, fala, poxa, eu posso morrer com isso aqui, aí sim você pensa no meio, entendeu? É muito difícil falar nisso, porque entra muito exatamente isso aí, o sociocultural. Porque você falou, tá todo mundo comendo mais do que antigamente. Não, a parcela rica tá comendo mais do que antigamente. Porque os pobres já não tinham acesso ao alimento. Com a superlotação não. Com o superfaturamento de quem tem condição de comprar, tá armazenando o que não precisa armazenar, tem muito mais gente passando fome. É uma bagunça gigantesca, é muito difícil isso. Tava falando para as meninas, é um assunto muito difícil de mexer, porque você conserta um lado e destrói outro. Aí você reconstrói aquele lá e aí outro desorganiza. É uma bagunça gigantesca. O equilíbrio das duas partes é uma das coisas que o ser humano não, né? A raça humana está tentando até hoje. Sim. Eu posso falar uma coisa que o professor meu da época da faculdade ele falava. Ele falava que o ser humano começou a desandar quando ele deixou de ser nômade. Exatamente. Ele citava exatamente isso. Ele falava assim: você sabe onde é que ele falava assim, você sabe onde é que o ser humano começou a dar errado? Aí a gente, na primeira Revolução Industrial, na segunda, nos agrotóxicos, não, quando a gente deixou de ser nômade. Já deu certo em algum momento? Já. Ou pior que deu, Rafael. O ser humano ele deu certo exatamente nessa parte de ser nômade e ele explicava. Isso aí foi uma das melhores aulas que eu tive na faculdade na época, foi essa daí. Ele falava o seguinte, olha, a explicação dele era legal. Eu lembro que foi ótimo. Ele falava assim, quando a gente era nômade, a gente tinha somente duas preocupações. Primeiro, não morrer. Era a primeira preocupação, não morrer. E a segunda, caçar para sobreviver. Então, em resumo, era uma preocupação só. A gente só ficava lá para não morrer. E aí, o que acontece? A gente ficava somente o tempo suficiente para não morrer até encontrar um novo recurso. E quando a gente via que os recursos não iriam ser suficientes agora, a gente mudava para que a gente não morresse. E continuava com aquela mesma ideia, não morrer. Então, o que acontece? Esse tempo de sair dali e ir para outro lugar, aquela natureza que a gente tinha meio que destruído ou usufruído, ela se recompunha. E aí, o que acontece? Quando a gente ia para outro lugar, que a gente via que a gente conseguia consumir aquele coisa, e a gente depois não tinha, a gente saía, aquela que a gente destruiu, ela voltava. E isso está sendo muito claro hoje. Por exemplo, por a gente não estar podendo sair, não estar podendo ir para alguns lugares estão se repaginando. Por exemplo, tem lagos e locais agora que está tendo uma alta concentração agora de vida. Por quê? Porque não tem um ser humano lá para destruir. A gente não está sendo nômade, mas a gente está sendo obrigado a ficar parado. Então, o que acontece? Essa teoria de a gente desandou na parte que a gente começou a ficar num lugar, consumir tudo e a gente continuar ali consumindo tudo até acabar, é isso que está fazendo com que a gente perca a mão. Se a gente pensasse que o equilíbrio entre eu tenho que consumir, mas eu não posso destruir, isso faria com que a gente
em palavras melhores, é assim, a gente não se destruísse. Tá? E eu acho que isso é muito importante. Então, por exemplo, todo mundo sabe que algumas proteínas da carne não podem ser substituídas. Tá? Pode sim, professor, porque tem vitamina tal. Não pode. Tanto é que você vê aí, volta e meia aí, esses caras aí, esses carinha da modinha aí, os veganinhos aí, volta e meia aparecem doente com algum problema e depois eles voltam, aí come carne, passa 2 meses, aí depois alguém descobre, é um rolo danado. Mas você sabe que toda hora tem algum cara caindo nessa besteirinha aí. E aí o que acontece? Mas podem ser diminuídos? Pode ser diminuído. Por exemplo, o Brasil é o único lugar que faz churrasco que parece que você vai matar um boi, uma boiada. E aí todo final de semana tem churrasco na casa de brasileiro. Então o que acontece? A gente consome carne aqui desvairado. Lógico, não comparado com outros países, mas a gente também consome bastante. E nós somos um dos maiores produtores de carne, de gado de corte do mundo. Então imagine, a gente tem uma parcela muito grande. Aí a gente vem para o outro lado. E qual a taxa, qual a porcentagem que o Brasil tem na poluição mundial? Vocês já repararam para ver isso? Vocês já viram esse estudo? De qual é a porcentagem brasileira em relação à degradação mundial? Vocês já viram ou não? A gente consegue superar o que a gente ia conseguir ser de bom nesse mundo, porque a gente vê muito plantação aqui em Goiás, mas aí é o que esses dias para trás eu fui conversar com uma amiga exatamente sobre esse documentário que eu falei para ela, o que a vaca faz, né? Aí ela falou, nossa, mas eu passo aqui, tem tanta plantação. Gente, a gente não consome 10% da plantação de soja que tem em Goiás inteiro. O Brasil não consome soja, não consome cana, a gente nunca vai conseguir consumir nem 30% do que a gente produz aqui dentro. É tudo para fora. Exatamente. Aí é isso que eu queria frisar e salientar. Para vocês terem uma noção, a nossa taxa mesmo de poluição em relação ao ritmo mundial é quase zero. A gente não tem essa poluição, não tem essas administrações de problema como outros países. Por exemplo, a gente não chega nem perto, assim, em nada da China. A gente não chega perto, pra vocês terem noção. O que é a China? Os dados da China em questão de poluição. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, eles falam muito de criação de gado, vai matar, vai morrer todo mundo, porque os gados estão fazendo isso, a carne. Gente, onde tem gado, tem pasto. Onde tem gado, tem pasto. Tem alimento, tem isso, aquilo, outro, tem consumo de água. Ok, concordo com tudo isso. Porém, gente, não é dessas formas todas exacerbadas que a gente acha que vai ser, não. Por exemplo, cana. Cana Brasil tem em todo lugar. Porque cana eu ia falar cana é mato. Olha que redundância horrorosa. Porque cana é praga. Qualquer lugar que você plantar, ela dá. Mas o que acontece? Hoje, a irrigação da cana é feita com o próprio subproduto da cana. A parte de adubação dela é feita com resíduo justamente dela. A parte de monitoramento da praga é feito com como é que é o nome, gente? Como é que é o nome? Com mariposa. É feito biológico. Então, gente, não é porque eles falam tudo isso que a gente tem um alto consumo de, por exemplo, de nitrogênio, a gente tem várias... Não, muito pelo contrário. O Brasil hoje, mesmo tendo essa alta criação, nós temos baixas taxas de poluição, com exceção de São Paulo. Com exceção de São Paulo. Tirando São Paulo, ninguém chega perto da poluição. Por exemplo, eu não sei se você já foi. Você já foi no Mato Grosso? Já. Ou no Mato Grosso do Sul? Gente, já. Você olha de um lado, é soja. Você olha do outro, é gado. Você olha para frente, milho. Ou alguma coisa assim. Mas, gente, isso é ver tudo normal, tudo tranquilo. Rio cortando para tudo que é lado. Então, assim, a gente não tem essa poluição toda, mesmo a gente tendo essas partes aqui no Brasil. E olha
É igual eu falei desde a primeira aula, nós temos uma das maiores políticas ambientais do mundo, mais rígidas. Porém, assim, o IBAMA é falho pra caramba. Concorda? Desmatamento, coisa, o IBAMA é horrível. Porém, nós não temos essas taxas. O negócio é o equilíbrio entre saber fazer, plantar e melhorar em relação a isso. Por exemplo, é igual na última discussão que a gente teve, o João estava falando, para pequenos produtores é quase impossível dar uma sustentabilidade que eles exigem. Concordo, mas algumas coisas a gente consegue fazer em casa. Tá? Então, assim, pode falar. Posso falar? É Fica à rapidinho. vontade. Só Não, porque, fica à vontade. assim, tem uma parte do Leonardo DiCaprio que ele vai falar com uma moça da Índia. E eu achei aquela moça muito maravilhosa, porque ela simplesmente falou o seguinte pra ele: se os Estados Unidos, que é uma grande potência, não concorda com nada, com quase nada, se ele é o que mais consome, da onde que os países que não são tão desenvolvidos vão tirar exemplo? Entende? Tipo assim, hoje em dia, apesar da China ser um dos maiores potências também do mundo, se você chegar e falar pra uma pessoa assim, pensa no primeiro país que é a maior potência do mundo, ela não vai falar a China, ela vai falar Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm uma longa história de comando, né? E também outra coisa é que eu acho que a gente tem muita possibilidade de melhorar, muitas possíveis formas de melhorar o nosso uso de tudo, tanto de meio de plantação, gado, tudo, sabe? Eu acho que energia, eu acho que a gente tem muitas possibilidades e eu acho que só falta aí mesmo as pessoas começarem a se interessar por elas, entende? Exatamente isso. Exato. Era o que eu ia falar. A gente não tem essa cultura, gente. A gente não tem essa cultura. Não. É isso aí que você tinha falado do Mato Grosso. Exatamente. Porque lá realmente o equilíbrio é maior, sabe? Mas no quesito plantação, cana e... Como é que é o nome? Milho. Porque você já viu Milho aquele e estudo soja. que tem, Milho e Aécio? soja. Porque o Brasil é um dos poucos países que tem mais de 3 biomas dentro dele, né? Exatamente. E é um país que consegue criar microclimas muito fácil. Então, tipo assim, não é a plantação que funciona no Mato Grosso que vai ser a mesma que vai funcionar no Cerrado, porque o Cerrado perdeu 45% da área natural dele e não consegue se reconstituir, porque aqui os efeitos de plantação de milho e de cana que tem no Mato Grosso vai ser totalmente diferente aqui. Nasce, cresce, só que o bioma em volta, pela quantidade, pela diferença dos animais e do ecossistema em si, ele não consegue se regenerar do mesmo jeito que seria como se fosse no Mato Grosso. São biomas diferentes. Então a gente precisava conhecer mais o nosso próprio país, conhecer mais a nossa própria área. Porque a gente gosta muito de citar Estados Unidos nisso. Só que aqui dentro é tão pouco conhecidas as coisas. Por exemplo, e outra, tem um detalhe muito importante nessa fala sua, porque é o seguinte: nós estamos falando de plantio, tá, de cultivares. Nós estamos falando de plantio de soja, milho, em relação a um local. A gente não está falando de gado, a gente está falando de planta. Então, por exemplo, como que eu posso citar para um vegano que a plantação é que está sendo o problema? É complicado mesmo. Entendeu? Então, tipo assim, não, é a plantação, é comer planta que vai salvar o mundo. Porque, assim, pro vegano, tem um colega meu que é vegano, para ele é assim: se tem uma coisa que vai salvar o mundo é soja. Eu falei, meu Deus do céu. Não, tudo para ele é soja. Soja é o que vai salvar o mundo. E primeiro, será que ele acha que a soja causa como é que é o nome? Infertilidade em homens? Seria maravilhoso. Será que ele sabe disso? Não, ele acha que. Não, mas ele é igual a você, Gustavo. Ele tá fazendo boa. Então pra ele não vai fazer muita diferença, não. Ele é o quê? Ele é doidinho, assim, igual você. Então pra ele não vai fazer muita diferença na vida. Eu sou doido, Aécio. Normal você não é. Olha, isso é um... Tá bom. Vou... Não, mas isso é uma parte boa. Eu também não sou muito normal em relação a algumas coisas, não. Eu tô falando assim, ele fala como se a soja fosse consumir segunda, né? Então tá bom, obrigado, Eliane. Ele fala como se a soja fosse, por exemplo, salvar em relação a consumo, salvar em relação a tudo aquilo que a gente precisa, e tudo pode ser feito com soja. Ele fala nesse sentido.
Então, isso é a ideia dele de melhoramento da vida, né? Que se a soja salva tudo, então para que eu vou ter outro tipo de produto? Não vem o caso. Pode falar. Sobre isso também não era problema caso muita gente virasse, porque para plantar soja e essas coisas, você não precisa desmatar muito para ter mais hectares para plantio? A gente estava comentando sobre isso bem no início mesmo, né? Eu falei isso bem no comecinho. Exatamente. Porque se o... Não, Não estou dizendo que não é relevante, Rafael. Não, ótima colocação, não tem problema não. Mas estou dizendo assim, que a gente falou que se todo mundo virar vegano também, imagina o tanto de lugar agora que vai ter que desmatar que é para abastecer essa população que está querendo comer. Que haja folha também, né? Bom, gente, seguinte, eu não vou me protelar muito, eu falei para vocês que era no máximo 4 horas, e esse assunto, ele chama muito a atenção, e a gente vai conversar muito. Então, na segunda-feira a gente retoma também a mesma conversa, eu vou estar usando o Teams com vocês, e eu acho até que é mais confortável para vocês, tá? Que não precisa estar toda hora quebrando o raciocínio, o link, e é até melhor, tá? Então, assim, eu gostaria que dos 20 que estão aqui, começasse a dar um parecer, nem que seja rápido, a respeito desse tema, certo? Por exemplo, eu vou começar pela ordem alfabética, que fica mais fácil. Ah, não, já falei, então eu posso ficar calado, né? Pode então sim, ótimo. Sabe? Você, a Milena, o Rafael podem ficar de boa. Então, beleza. Ana Gabriela. Aécio, hoje eu vim com o intuito de ouvir sua voz, porque eu estou muito triste, que eu não tenho ouvido ela, então hoje eu quero ouvir só você. Nossa, Vitória, você tinha até vergonha de falar um trem desse. Vamos lá, vamos começar. Você é a última, vai, fica de boa. Você e Yasmin, então vou começar com a Ana Gabriela. Ana, por favor, gostaria do seu comentário sobre o assunto. Ana, pronto, a Ana deixou aqui que estava conectado e saiu. Ana Gabriela. Eu acho que ela mexe pelo notebook, aí não sai o áudio dela. Então, beleza. Ana Luísa. Ana Luísa, sei que pode falar. Sobre os 2 documentários, sim, eu gostei mais do segundo, porque o segundo fala em tipo, igual você falou no começo, em não parar totalmente de comer carne e fazer como se fosse um balanço na alimentação de todo mundo. Só que, por exemplo, eu acredito que para isso acontecer, igual, tem muita influência. Se os representantes e tal, o governo não chegar e, tipo, dar um comando, ou pelo menos, tipo, incentivar as pessoas a começar a fazer isso, nunca vai acontecer. Igual, você já veio falando um pouco sobre mais ou menos isso que eu tô falando, mas eu concordo mais nessa parte, porque isso não vai começar de uma pessoa fazendo, isso não vai começar de uma família fazendo, tinha que ser uma coisa maior se fosse para dar certo. Então, é meio difícil que aconteça. Obrigado, Ana. De nada. A Angélica quer falar antes de sair? Eu já expressei, né, no começo do vídeo. Eu concordo com você, com tudo que você falou, que é exatamente isso. Uma sociedade vegana é impossível. A gente tem que... Só que eu acho que a gente tem que começar aos poucos, com algumas iniciativas, não só do governo, o governo principalmente, igual a menina lá da Índia, dos Estados Unidos, falou, que se nem os Estados Unidos se preocupa, quem dirá a gente, né? Então é isso. Aí eu já posso sair? Pode, Angélica, pode. Então tá. Fernando. Tchau. Fernando Emanuel. Estou aqui. Vulgo, meu filho. Bom dia, meu filho. Como é que você tá? Bom demais? Boa tarde, meu filho. Tá dormindo ainda? Dormindo um pouquinho. Na real, você adiou pra 3 horas, deu tempo de eu comer, que eu tinha acordado 1 hora, né? E eu comi 2 horas. Meu Deus. Ai, Jesus. Esse horário de vocês está mais doido que o Batman. Fala aí. Rapaz, falar pra você já altas madrugadas. Enfim, no primeiro documentário, eu achei meio solto as partes, por causa que ele ia em todos os lugares, ia em ONGs de pesca, pra proteger a pesca e tal.
Aí o povo até falou, a pesca é sustentável, mas não é sustentável. Ele falou isso mais à frente, aí depois ele foi em um monte de fazenda de gado lá e tal. Aí eu achei meio bugado, mas a explicação dele valeu a pena. Que eram os principais governantes não queriam falar nada sobre, porque a população, eles iam perder meio que o apoio da população. Mas, no segundo documentário, o Leonardo DiCaprio, aliás, foi ele que fez os dois, né, parece? Um lá ele fez de produção e tal, e o outro ele mesmo foi o protagonista. Ele foi lá, falou até com o presidente dos Estados Unidos, pá. Aí, valeu mais a pena, que o Elon Musk mesmo falando assim, sobre as 100 indústrias que produziriam energia solar, pode ser um projeto mais difícil, porque parece que ela vai ter, tipo, cada indústria 1 milhão e tantos de metros, tá ligado? Ela é muito maior que um prédio normal, mas só 100 no mundo já daria certo. Eu tava vendo até uma entrevista não dele, mas era de um cara que tava falando sobre o projeto dele e como isso resultaria na ajuda do 5G também. O projeto dele de satélites também, como a indústria dele ajuda a NASA, etc, etc. É da hora, cara. Que bom. Obrigado pelo comentário. É nóis. Você não vai pular minha vez, não, né? Não, é porque você saiu e agora voltou, mas pode falar. Eu? Não, a Milena não, é a Ana Laura. Tá, espera só um pouquinho, Felipe, pra Ana Laura falar, que ela tá ansiosa pra falar. Por que eu tô ansiosa pra falar, Écio? Pra falar. Tô ansiosa, não. Tá me escutando? Tô assim. Ah, tá, porque tava dando probleminha aqui. Deixa eu falar. Eu gostei mais do segundo documentário, porque ele não, assim, basicamente obriga as pessoas a deixar de comer as coisas, né? Igual o primeiro. Porque eu achei o primeiro muito radical, apesar de eu já ter assistido ele. Mas eu preferi mais o segundo. E assim, se a gente for falar só dos Estados Unidos, não dá certo. E também é uma conversa muito complicada, porque ao mesmo tempo que você tenta corrigir algumas coisas de um lado, do outro fica bagunçado, né? E assim, a gente tem que explorar assim coisas mais certas do nosso país e não se comparar tanto quanto ao outro, que apesar de que é o maior potência mundial. Isso daí. Então, assim, a gente tem que procurar como é que fala? Se espelhar em bons exemplos, não apenas Sim, pegar bons exemplos do nosso e agregar ao útil, né, no caso, até porque seria nós mesmos que ia estar vivenciando isso aqui, né, no caso, e não em outro país. E eu acho que é isso aí, você entendeu? Entendi, Ana. Sinceramente, entendi. Pode ficar tranquilo. É isso, Aécio. Obrigado pelo comentário. Obrigada a você. Agora, Felipe, fica à vontade agora. A Ana Laura já se expressou muito à vontade. Nem eu sei o que eu vou falar, mas tudo bem. Pode falar o que você achou, o que você entendeu, o que você achou legal, o que você não achou legal. Fala o que vier de sua vontade. Que documentário lá é muito doido. O primeiro, pelo menos. Eu achei ele é muito radical. E também eu vi muito que o povo que ele entrevista tenta correr, sabe? De não demonstrar a informação real que é. Eles tentam correr. E também não tem como mudar, né? Do nada. Igual o senhor estava falando, né? É mais fácil ir aos poucos do que mudar do nada. Praticamente. Tá certo. Muito obrigado pelo comentário. Aécio. Oi, pode falar. Eu vou precisar sair, tem problema? Não, tem não. Pode ficar à vontade, Milena. Então você já contribuiu Tchau, obrigada. brilhantemente. Até mais. Obrigado. Agora vamos
próximo aqui. Gabriel falou que ele tá pelo notebook também e não quer falar não. Né, Gabriel? Vou fingir que você tá pelo notebook e depois você passa o resumo pelo WhatsApp, tá? Então vamos lá. Continuando, seguindo aqui, vamos para Giovanni. Essa me tirou uma dúvida aqui rapidão. Quem tá aqui no fórum agora vai precisar fazer o resumo de 15 linhas ainda do segundo documentário? Vai. Beleza, beleza, Vai. viu? Vai. A única diferença é porque eu ia passar uma atividade no fórum hoje para vocês discutirem, mas aí como mais da metade da sala tá aqui, aí eu vou passar somente para algumas pessoas. Ah, beleza, fechou então. Boa noite. Giovanni, fica à vontade. Opa, tô aqui, meu bom. Finalmente, né? Pois é, resolvi aparecer. Mas, tipo assim, falando dos documentários lá, é claro que eu também fiquei do lado do segundo, assim, né? Porque eu achei o primeiro muito radical também. E não compactei muito das ideias que os caras colocam lá, não. Porque pra eles já é tipo assim, ou é isso ou não é isso, entendeu? Mas eu acho que não é, porque, tipo assim, dá pra trilhar um caminho até chegar onde a gente quer. Não precisa, tipo assim, vai ser isso e pronto. Por isso que eu concordei mais com o segundo. Eu achei que o segundo também foi mais razoável, teve uns argumentos melhor. E, tipo assim, eu também não quero deixar de ser, como é que fala? Comer carne, entendeu? Não quero virar vegano. Mas, tipo assim, eu penso que se eu for virar um dia, não vai ser, tipo assim, de uma vez também. Vai ser devagar, entendeu? Então, por isso que eu achei o segundo bem melhor. E os argumentos bem melhor. E o DiCaprio lá também deitando, nossa. Mas é isso. Fala a verdade, você gostou do segundo carro do Leonardo DiCaprio? Sim, talvez. Mas foi massa. Obrigado, gente. Mas é isso. Que bom. Segunda-feira, provavelmente, eu devo estar passando mais algum outro lá, bem legal também para vocês. Tá bom? Beleza. Obrigado, Passar Giovanni. que a gente... Por nada, eu que agradeço. Mazan. Também tá pelo computador, Mazan? Pelo amor de Deus. Consegue falar? Então, enquanto eu não consigo me comunicar com o Mazan, vamos pro próximo, né? Mota. E aí, bebê? Fala, meu bonsai. Saudade Não? de você. Saudade também. Fala aí, meu velho. Bom, assim como a maioria, eu não concordo com a radicalização do primeiro documentário. Concordo mais com o segundo. E sobre o que o senhor falou, sobre... como eu posso dizer? Não ir de uma vez. Sobre... Entendi. Entendeu? Tem que ir devagar. Tem que ir devagar. Mota, eu vou levar em consideração esse comentário como sendo um comentário em relação a isso que a gente está falando, tá, Mota? Exato. Se você vai levar em relação a outro comentário, eu vou desconsiderar. Então, vamos lá. Tem que ir devagar, vai. Continua. Porque, tipo, por exemplo, vai favorecer só um lado e o outro vai ficar muito prejudicado. Ou seja, vai continuar desigual, só que vai meio que mudar os lados, entendeu? Senhor Jesus Cristo, tá matando alguém, meu filho? Ave Maria. É isso. Tá bom. Tio, vem pra cá, vem. Aqui, ó. Isabela. Oi, professor. Oi, Isabela. Pode falar. Então, eu gostei mais do segundo comentário, porque eu achei o primeiro também muito radical. E eu fui ver algumas coisas, o primeiro que eu já tinha assistido há muito tempo atrás. Aí eu fui ver e eu vi que parece que alguns dados estão bem exagerados. E, professor, eu queria te perguntar, qual seria a maneira correta de lidar com isso? Seria ou o quê? Que eu não entendi bem. Seria da seguinte forma, vê só. É sério, velho. Eu sempre acho que tudo que vai a extremos acaba sendo mais prejudicial para todos. Por exemplo, quando a gente fala que todo mundo tem que mudar de forma radical, eu sempre acho que isso não é o correto. A gente tem que sempre entender que
temos vários lados de vários seres humanos. Nós temos as individualidades de cada um. Por exemplo, é a mesma coisa que chegar para vocês e dizer assim, ó, a partir de amanhã todo mundo usa amarelo. Ah, mas eu não gosto de amarelo, não, mas vai usar amarelo porque tem que ser amarelo agora e pronto, é amarelo e acabou. Não existe isso. As individualidades têm que serem, devem ser tratadas de uma forma a convencer a todos do bem comum. É aquela história. O bem coletivo tem que ser levado em consideração o bem comum. Porém, nunca esquecendo das individualidades. Então, o planeta ele é muito amplo nesse sentido. Por exemplo, a Índia é um povo, não vou falar vegano, mas é um povo que se utiliza muito ele é muito vegetariano. Eles não têm a tendência a comer muita carne. Já o povo árabe, eles já são mais propensos à carne. O pessoal dos Estados Unidos também. Então, assim, já os orientais já têm a tendência a peixe. Tá? Então, o que acontece? As culturas têm que ser respeitadas nesse sentido. E o que acontece? A gente tem que entender que, assim, ao meu ver, todo problema mundial ele se resume em um único problema: superpopulação. Nós temos um problema que esse realmente é o único problema que é o nosso problema, assim, que é se eu fosse listar qual o maior problema, é a camada de ozônio, é o efeito estufa, não, o maior problema hoje do mundo é a superpopulação. Porque se a gente pensar que a gente tem um consumo exacerbado, que a gente tem muita produção, que a gente tem muita fabricação, que a gente tem muito... Por que a gente tem muito tudo isso? Porque tem muita gente para consumir. Se a gente não tivesse esse tanto de gente para consumir, para fazer-se consumir produtos, a gente não teria tanto problema em relação à ordem mundial. Então, o que acontece? Vamos matar todo mundo. O corona já está fazendo isso mesmo, já está até adiantando o serviço. Não é isso. Estou falando da seguinte forma. É um controle. Gostei da parte de matar todo mundo. Não vou falar nada. Não é isso que tem que ser feito. A gente tem que ter um controle populacional. Gente, hoje a gente não consegue mais ter 7, 8, 9, 10, 15 filhos. Como na época da minha bisavó. Minha bisavó teve 16 filhos. Então, eu acho que assim, todo mundo tem um exemplo na família de vô, avó, bisavó, que teve muito filho. Hoje não dá mais para ter, a gente não tem essa população. Por exemplo, eu mesmo decidi que eu vou ficar só com o Manuel. Mas é uma decisão minha, eu que tenho que tomar essa decisão. Mas aí um filho só é ruim, tem que ter 2, tem que ter 3. Sim, quem que disse isso? Por que fica isso? Quem cuida da minha vida sou eu que tenho que ter essa consciência. Então, Isabela, pensando muito nisso, eu acho que a gente tem que partir desse princípio. Se a gente diminui muito a população mundial, que hoje nós estamos chegando em 8 bilhões, estávamos, né, chegando a 8 bilhões antes do coronavírus, o que acontece? A gente também diminui muito essas produções que nós temos hoje. A gente diminui muito isso. E a busca agora por tecnologias que se sustentam. Por exemplo, eu fui para a casa da minha mãe, agora nessa quarentena, até falei isso para vocês, e eu achei a coisa mais linda do mundo. Na hora que eu estava vendo lá, uma fábrica, eles tinham um estacionamento de painel solar. Sabe aquele estacionamento igual que tem na evangélica? Só de painel solar, aquela coisa mais linda assim do mundo, e tudo era abastecido por painel solar. Gente, isso é o que as empresas têm que pensar. Mas a energia hidrelétrica ela não tem poluição. Não tem poluição, mas ela tem algo muito sério, que é o quê? Ela tem um agravante, que é a parte de eu tenho que cercar tudo e inundar tudo, desviar cursos de rios e mexer com todos os ecossistemas, porque não pode ter planta, não pode ter peixe, não pode ter planta, não pode ter nada. Então, também mexe com essa parte. Então, é uma poluição que não é uma poluição em relação a agrotóxicos, mas é uma poluição de ambiente. Então, isso que eu penso. A gente dá um controle populacional e uma boa distribuição para todo mundo, a gente consegue ter um equilíbrio ambiental perfeito.
A minha opinião básica é essa. Se a gente tiver um controle populacional e distribuição melhor de toda essa parte que nós temos, a gente consegue ter um equilíbrio melhor. Uhum. Ficou mais respondido? Assim, não sei, porque às vezes eu acho que eu sou um pouquinho prolixo para responder isso. Não, mas eu entendi sim, professor. Mais alguma opinião que você queira dar? Não, só isso mesmo. Tá bom. Então vamos fazer para a próxima. Obrigado, viu, Isabel? Por nada. Michele. Oi, é esse. Saudade de você, Michele. Despachou seu filho já? Não. Vai lá, fala. Enfim, é esse. Como você já tá cansado de ouvir, eu Não, também, tô não. a maioria das pessoas da sala, achou o primeiro documentário muito aberto, muito radical, essas coisas. E o segundo documentário eu acho muito mais certo, caso queiram mudar alguma coisa. Igual o Gustavo estava falando, mesmo que quisesse, não dá para mudar tudo de uma vez por conta dos solos, que vai precisar de mais solos para plantar e nem todos estão, como eu posso dizer, aceitando plantações no momento. Então, acho que ficaria bem mais difícil. Então, o jeito certo, se fosse fazer alguma coisa, seria do segundo documentário. Entendi. Mais alguma coisa a acrescentar, Michele? Só isso mesmo. Agradeço. Eu vou sair que eu vou buscar meu irmão. Tá bom, vai lá. Tchau. Thaís. Eu. Acordou? Então, todo mundo já falou praticamente a mesma coisa, né? Mas em questão disso, é realmente é uma coisa que como todo mundo já falou, no primeiro vídeo é uma coisa muito radicalizada, mas em questão é primeiro que a sociedade não vai mudar nada, que existem muitos outros focos muito mais importantes e que é muito mais agravante, que nem para isso elas focam, nem tentam fazer nada para melhorar. Então, e também talvez é uma questão de cultura, que a gente cresceu comendo carne, porque tem alguns lugares que eles cresceram comendo mais plantas, mais essas coisas assim. Então, realmente é uma coisa que não daria certo. Tipo, na minha particularidade, eu como só arroz e carne. Se não tiver carne, eu não como arroz puro. E uma vez minha mãe chegou assim e falou, gente, vamos virar vegetariano? Eu falei, você tá doido? Eu vou passar fome. Então, realmente, muito complicado porque realmente não, nem é muito questão de escolha, realmente é uma questão de sobrevivência, de costume, de gosto, muitas coisas assim que a gente não consegue mandar na gente mesmo. É isso, praticamente. Obrigado, Thaís, pela sua contribuição. Vinícius, eu já sei até qual vai ser o seu comentário. Manda matar todo mundo, tá tudo certo. Também, né? Mentira, não é isso não. Pode falar, Vinícius. Bom, como todo mundo disse, eu vou dizer também. Primeiro, eu achei pesado. Muito, como é que fala? Muito assim, tipo, ou é assim ou é assim. É tipo a Coreia do Norte, ou você faz ou você morre. É tipo isso. É tipo o Bolsonaro, sabe? Se não concordar com ele, Não, vão o mandar Bolsonaro ainda. matar. Mentira. Tem que matar ele também. Mas é isso, né? Tipo, para que ocorram mudanças, e como o Otto falou, devagar. Vai devagar, que a coisa vai indo. Porque mudar de uma hora para outra a sociedade não vai fazer diferença, não vai mudar, entendeu? É tipo isso. Tá certo. Igual. Pode falar. Igual o preceito, como é que fala? Os interesses econômicos, igual. Como é que fala? É porque aqui tá em construção, essa aí meu pai chamou eu ali, calma aí. Vou falar aqui agora. É porque os interesses econômicos estão acima do que, como é que fala? E interesses ambientais. É isso. É tipo assim, Pode falar.
Quer acrescentar mais alguma coisa com isso? O trem cortou aqui, Não, sem problema. Tipo o que a Angélica falou daquela menina lá. Se nem os Estados Unidos, que é uma superpotência, se preocupa, então, tipo, o que os outros vão fazer, entendeu? É tipo isso, entendeu? Entendi, Vinícius. Pode ficar tranquilo que eu tô entendendo, tá? Pode ficar tranquilo. Entendeu? Obrigado pela contribuição, Vinícius. E agora vamos fechar com chave de ouro. A aluna que mais gosta da minha aula. Sabia! Mas você não faz questão E de tô presente lembrar? em todas, né? Né? Imagina se não Pois gostasse. Então, imagina. Pode falar, Yasmin, por favor. Então, eu também achei o primeiro documentário super. Eu achei ele muito interessante, tanto é que eu já assisti ele 3 vezes, uma em Meu casa, Deus do céu. Aí gostou uma no mesmo. Senai com a Lorena, e agora que você for para assistir de novo. Mas eu gostei mais do segundo, porque eu acho que o primeiro ele traz muita informação e muita informação exagerada. Eu gostei também do que você falou sobre a poluição do Brasil, que eu acho que tem tudo a ver com o protocolo de Kyoto, que inclusive os Estados Unidos ele não assinou, né? E que o Brasil, por causa da nossa floresta, né, que a gente tem aqui, a gente tem crédito de carbono, então isso poderia também ser uma questão econômica. Também achei muito interessante no segundo documentário a perspectiva que ele dá sobre as duas nações, que no caso é a China e a Índia, porque na China, como você falou, tem a questão da superpopulação, e na Índia também. Só que na China, eles têm condições, né, eles não estão focados na pobreza, igual na Índia, que tem o problema da poluição, e também da pobreza. Então, são 2 mundos diferentes e que agem diferente em relação a isso. Eu também achei muito interessante a questão que eu não sabia, da extração do óleo de palma na Indonésia, e igual a Milena falou, também das marcas que eles mostraram lá, que muitas vezes a gente não sabia, eu não sabia, né, que aquelas marcas contribuíam com tudo isso. E também achei legal a realidade que eles mostram, que tem tudo a ver política com o meio ambiente, porque por trás há muitas empresas e pessoas poderosas que controlam a política, então é uma questão bem complicada. É isso. Nossa, muito obrigado, Yasmin, pela sua contribuição. Obrigada a você. Você posso fazer uma pergunta? Por favor. Mas não tem nada a ver com o tema, não. Não, mas vamos supor assim, que se as aulas não voltar em junho, agora, aí a gente vai ter que ir para o Senai em agosto fazer o nosso TCC? Não. Aí, no caso, a professora Lorena já está vendo isso para vocês ficarem no cunho teórico mesmo e entrega como um artigo teórico, sem nenhum problema. Tá. Tá bom? Obrigada. Aí vocês formam no meio do ano da forma normal. Tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então assim, a gente encerra, né, por hoje. Tá? Na segunda-feira, provavelmente, a gente vai